Em relação a assimetrias cranianas em si, o que nós vamos trazer, né? Eu tenho 3 tipos principais, são as malformações, as deformações e as disrupções. Malformação tem a ver com um processo aí de formação enquanto é embrião, né? Tem a ver com a embriogênese. A deformação ocorre depois da embriogênese e geralmente ela tem uma causa externa. Aqui se classifica a maioria das plagiocefalias, a maioria esmagadora, porque elas acontecem após, muitas vezes, processo aí que o bebê já está formado, nasceu, e aí vai desenvolver ao longo das primeiras semanas de vida. E a disrupção é um outro processo que, por destruição, é muito raro, então a gente está falando geralmente de deformações cranianas, tá? Então eu tenho 3 tipos principais de assimetrias cranianas, né? Tenho da esquerda para a direita um crânio normal, um crânio braquicefálico, que é um crânio que ele é mais curto no sentido antero-posterior e mais largo no sentido lateral. Eu tenho o crânio, tem uma bebezinha aqui, ó, o crânio dólicocefálico, no qual ele é mais longo no sentido antero-posterior aqui do crânio e ele é mais curto no sentido lateral. Então, um crânio mais afunilado, ele fica alguma coisa mais afunilada, enquanto o braquicefálico ele fica um crânio mais achatado aqui, posteriormente. E o plagiocefálico, que é o que a gente vai fazer, ele vai ter um achatamento em um dos cantos. A gente fala bastante, então quando eu falo em plagiocefalia, eu falo de um achatamento em algum dos cantos. E justamente é esse o significado da palavra, né? Plagiocefalia é uma palavra que vem do grego, plagios significa oblíquo, e cefale, né? Kefale, cabeça, o significado dela. Então, a cabeça oblíqua, né? Então, a gente vai ter uma forma oblíqua, a gente vai ver várias imagens, tá? Então, o termo plagiocefalia é empregado corretamente para descrever o achatamento que ocorre apenas em um dos lados da cabeça. Tá? Historicamente, a plagiocefalia ela tem um boom a partir dos anos 90. Tá? Nos anos 90, houve uma grande campanha nos Estados Unidos, né, que foi a Back to Sleep Campaign, que aparece aqui nesse estudo aqui do lado esquerdo, né, o Back to Sleep, o que é? Foi uma campanha para redução de mortalidade súbita infantil durante o sono. Era muito comum que se colocasse de bruço as crianças naquela época e o que acontecia? Havia mortes súbitas. Então, houve todo um desenvolvimento de campanha para que se colocasse os bebês de barriga para cima no momento de dormir. O que aconteceu foi que os bebês começaram a ficar de barriga para cima o tempo todo, inclusive quando estavam acordados, e a gente vai ver que uma grande parcela dos bebês tem o que a gente chama de preferência de posicionamento cervical, ou torcicolo congênito, ou algum tipo de dificuldade, grande maioria, vamos dizer assim, né? A gente fala em até 35% talvez dos bebês, uma média aí de 30% já, dos bebês que apresentam dificuldade de movimentar, né, o pescocinho para um dos lados. Então, quando eu falo de plagiocefalia, gente, ó, eu vou ter o quê? Uma relação alterada entre as diagonais. Você vê um X aqui na imagem da esquerda, então eu tenho uma diagonal que a gente vai chamar de maior, que é a diagonal que vem da região direita e superior à esquerda posterior, e uma diagonal que é menor. A gente vê que tem uma seta maior e uma menor. Então, eu tenho um X no qual não está bem adequado. Então, eu tenho um X no qual uma perninha é maior do que o outro, né? Nesse formato oblíquo. Então, essa relação a gente fala que está alterada nesses casos. Tá? E o que vai acontecer é justamente isso. Então, como que acontece a plagiocefalia? Eu tenho uma posição normal, vamos dizer assim, na imagem da esquerda, o bebê com a cabeça centralizada, como esperado, e na imagem da minha direita, eu tenho um bebê com a cabeça viciosamente apoiada, sendo que ela está rodada para um dos lados. Tá? Então, imaginem que, ao longo desse período todo, o cérebro do bebê ele cresce. É estimado que no primeiro ano de idade, o volume do cérebro ele aumente em 100%, ou seja, ele dobra de tamanho. Para vocês terem uma noção, a cabeça de um bebê de 2 anos de idade já cresceu mais ou menos entre 80% a 90% do tamanho da cabeça
de quando esse bebê for adulto, né? Então, há um crescimento muito rápido. Isso daí tem explicação, né? Não tem como a gente nascer com o cérebro já maduro, porque senão simplesmente não iria existir espaço dentro do canal uterino, do canal vaginal, para a gente passar e ia fazer um estrago. Então, o que acontece? Conforme essa cabeça ela vai crescendo, eu tenho uma superfície onde estão os dois asteriscos, tá? O asterisco de baixo, eu tenho um apoio contínuo contra uma superfície. E o asterisco de cima, na verdade, o que é? É a força-peso, é a força da gravidade. A gravidade é uma força também, né? Ela não permite que a gente voe, por exemplo. Então, ela exerce uma força também nessa vertical. Então, esses dois pontos aqui são pontos que têm restrição de crescimento. Em contrapartida, o que acontece? O cérebro, ele continua crescendo. Tá? O cérebro, ele continua crescendo. Né? E ele precisa de espaço. Para ele ter espaço, o que ele vai fazer? Ele começa a crescer para as regiões de maior facilidade, que no caso são para onde as setas estão apontando. Tá? Então, a gente vai ver aqui, onde tem menos forças restringindo o crescimento, é para onde começa a se expandir. E aí o crânio vai fazendo esse crescimento assimétrico, especialmente com a função de acomodar o cérebro que está crescendo. Então, é muito importante a gente entender que quem manda nessa porra toda aí é o cérebro. Tá? É ele quem comanda. Tá? Se está deformando é porque o cérebro está crescendo. Então, a plagiocefalia também é uma forma que o corpo ele encontra de acomodar um cérebro que está em crescimento e que não pode ser comprimido. E aí uma pergunta que é muito comum a gente ouvir, né, em consultório, voltando a falar, né, tem uma imagem aqui, perdão, gente, uma imagem ao lado, eu coloquei, por exemplo, mostrando essa dificuldade, tá? Inverso da figura aqui, né? Nesse caso, o bebê ele tem uma maior facilidade para girar para o lado esquerdo e tem uma maior dificuldade para girar para o direito. Então, ele acaba ficando mais tempo para o lado esquerdo. Na imagem que nós estudamos agora aqui, o bebê tem o inverso disso, ele teria mais facilidade para girar para o lado direito. Então, ele tende a ficar mais tempo com a cabeça girada para o lado direito, e isso daí a gente está falando de mais tempo, horas a mais por dia, né? Então ele está dormindo à noite nessa posição, ele está brincando nessa posição, os pais relatam que não há, né? Não consegue girar, quando você chama, o bebê não vira com facilidade, então tem uma série de fatores envolvidos, tá? É uma pergunta, é um estudo muito legal isso daqui, é um clássico esse, o Vilbran é um dos autores aí mais conhecidos na área. Então, a gente está vendo aqui, vocês estão vendo umas letrinhas aqui, ó, CVA, CVAI, enfim. Isso daí são índices para mensuração, que nós vamos falar mais para frente. Então, eles fizeram um estudo, né, com 5 anos de acompanhamento. E se a gente olhar, o que acontece? Sempre do lado esquerdo são os controles, tá? Ou seja, que não foram tratados. Nesse caso aqui, eles utilizaram a órtese para o tratamento. E do lado direito são os grupos que foram tratados. O que a gente observa em linhas gerais? Que do lado esquerdo não há grandes quedas, é uma linha ou outra que ela vai sair de uma posição mais horizontal e se tornar mais vertical para baixo, né, como se fosse um escorregador. Então, esses bebês eles não foram tratados. E acompanharam depois, e aí grande parte deles ainda continuavam com a cabeça assimétrica com plagiocefalia. No grupo 2, por exemplo, o que eles fizeram? Eles fizeram a abordagem, né, o tratamento adequado, indicado, e a gente vê que, em geral, né, a somatória das linhas está um tobogã para baixo. Né? Ou seja, houve uma grande melhora e esses bebês, 5 anos depois, não tinham mais a simetria craniana, né? Reduziram bastante a simetria craniana ao longo desse tempo, ok? Então é muito importante a gente entender isso daí, né? Que é muito comum o pessoal falar, ó, pode esperar que vai melhorar com o tempo. Não é muito bem assim a história, tá? Não é muito bem assim. Diversos casos podem amenizar com o tempo, mas uma melhora mantida é
improvável, especialmente em casos aí mais severos, mais moderados, severos, extremamente severos, é mais difícil que isso aconteça, tá?